Saudações de fim de ano, eu sou Kali e esse é o Apocalipse, nosso espaço para trocar ideia com as cartas e tentar melhorar nossa vida. Hoje a gente vai fazer uma leitura de fim de ano. Eu estava conversando já com o meu tarô e com alguns outros oráculos a respeito disso, para a gente ver o que seria melhor trazer para cá, para esse momento, né? Pensei em algumas tiragens bobinhas a respeito de Natal e tal, mas eu acho que esse é um momento muito propício para a gente fazer uma avaliação, e inclusive foi o que foi recomendado, uma autoanálise. Então eu trouxe uma tiragem assim um pouco grande, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas para a gente refletir sobre o que foi 2025, o que nos trouxe e como que a gente interagiu com esse tempo e espaço. Eu não sei como é que foi exatamente para você nos detalhes, é claro que a gente vai ver com as cartas, mas eu acho que 2025 para mim foi um ano de muita descoberta, mas principalmente de muita confusão. Eu desisti de vários planos meus, eu mudei de ideia, eu terminei relacionamentos, eu me afastei de pessoas, eu me aproximei de novas pessoas, e eu acho que, por mais que seja um pouco clichê falar sobre tudo isso, e para algumas pessoas esse momento, inclusive, pode ser um pouco delicado, um pouco pesado, né? A gente já falou sobre isso em algumas outras tiragens, do lance de ter que interagir com gente que muitas vezes não desce muito bem, né? De ter aquela obrigação social que é determinada dentro do nosso inconsciente, mas mesmo assim eu acho que aqui a gente pode construir algumas ideias melhores e se conectar com a gente mesmo, com a gente, né, assim, de forma virtual, e também com a nossa espiritualidade, com aquilo que nos conduz. Então, eu te convido para essa tiragem. Se você quiser participar dela, temos duas opções hoje: o anjinho vermelho e a árvore dourada. Dessa vez não dá para. Tem que pôr a mão aqui assim, né? Para focar. Então, as nossas duas opções glitterinadas, que inclusive estão enchendo minha mesa, minha mão e minhas cartas de glitter estão aqui. Faz uma pausa, respira fundo, medita um pouco sobre o que você passou nesse ano, sobre o que você precisa receber nesse momento, escutar, ouvir, e deixa a sua intuição te guiar para a sua opção. Eu já vou seguindo para lá e te vejo já já. Bom, meu anjinho vermelho, grupo de número 1, seja bem-vindo à mesa. Você, nesse momento aqui, está sendo representado com a carta da rocha, carta da pedra, um tantinho virada, o que mostra uma certa frieza. É até curioso, porque esse é o momento que é conhecido aí, né, pelas celebrações, por reuniões e tal, mas eu diria que você talvez esteja um pouco indiferente, na verdade, indiferente ao seu meio, indiferente a essas resoluções de fim de ano, ou talvez você queira parar mesmo para refletir, né? Porque a carta da rocha traz essa coisa de estar ali intacto, né? Indestrutível e parado. Então, essa estática está te definindo nesse momento. Essa leitura ela tá toda pré-embaralhada, tá? Porque eu tirei com os arquétipos e tirei junto o tarô também. Então, para fazer essa linha do tempo, vamos dizer assim, acho que não é bem linha do tempo a palavra certa, mas eu fiz um modelo de tiragem aqui que tá um pouco comprido, né? Então eu falei, eu vou tirar antes as cartas e aí eu já vou mostrando direto, sem ter aquele momento para embaralhar e tal. Então, a primeira parte dessa leitura está falando aqui sobre a carta que te representou de maneira mais ampla ao longo do ano de 2025. E aí a gente tem a carta do castelo, junto com White Numen, que é uma cartinha extra desse tarô aqui, que é o tarô White Numen, inclusive. Eu diria que esse ano foi um ano de encontrar a sua luz, porque o White Numen está muito relacionada com os aspectos luz de cada um. A gente tem até nesse baralho Black Numen, né? Então é como se fossem oposições de alguma maneira.
E a carta do castelo, ela veio muito certinha, assim, né? Quando ela vem na posição correta, ela vai falar de alguém que está visitando o seu trono de poder. Então, você pode ter vivenciado coisas, situações que você sentiu que você estava no controle, ou que você tinha um porto seguro ali, né? Talvez até por conta disso tenha um pouco dessa associação com a rocha, com a pedra, porque um castelo ele também é construído ali, né, é para ser uma estrutura fixa que não se mova, a menos que seja o castelo do Hall, né, do castelo no céu. Mas, enfim, eu diria que você foi uma pessoa muito empenhada no seu empoderamento esse ano. E mesmo que isso seja, tudo que a gente vai falar aqui pode ser que esteja no lugar inconsciente ou no lugar consciente, né? Mas eu vejo você se empoderando de si mesmo e se colocando nessa situação assim de eu valho muito, sabe? Existe uma preciosidade dentro de mim e eu me assento nesse trono, sabe? Eu tomo poder, eu tomo posse daquilo que é meu, daquilo que eu tenho direito, daquilo que tem a ver comigo e com os meus valores e com os meus sentimentos. E por falar em sentimento, 2025 aqui foi realmente um ano de muitos sentimentos, né? De muitas emoções, talvez vários relacionamentos, ou a temática de relacionamentos ficou muito em alta ao longo do seu ano, porque a gente tem As de Copas, 10 de Copas, a carta do beijo, a carta da sereia. Então, assim, né? Vários arquétipos envolventes e cartas relacionadas a sentimentalismo. E daí, a sua jornada principal ao longo de 2025 veio representada aqui com a carta do beijo, que também veio um pouquinho virada, junto com o As de Copas. Você pode ter se apaixonado, né, esse ano, ter entrado em contato aqui com um amor profundo, um desejo muito grande, ter entrado em contato com novas formas de, sei lá, de se relacionar, ou novas descobertas a respeito da sua sexualidade, ou da forma com que você se porta nas relações ou no ato sexual, tá? A carta do beijo é uma carta de muita intimidade. Ela pode também falar a respeito de possessividade e uma certa dominação, mas eu sinto muito aqui que tem pessoas que provavelmente se apaixonaram por alguém, sentiram algo novo, algo diferente, ou até, vou abrir aqui também, né, a possibilidade de vocês terem se apaixonado por uma outra coisa, né, uma nova carreira, uma nova espiritualidade, algo que mexe profundamente com as suas emoções, tá? E daí eu sinto que boa parte aqui teve um pouco de dificuldade com essa questão de se soltar para viver aquele sentimento. Então, ao mesmo passo em que você estava se apoderando de um trono ali, de um lugar que é seu, fixo e tal, essa coisa do movimento, das águas, né, das emoções, acabou tentando te tirar assim, um pouco do eixo, né? Não sei se você saiu de fato, porque sair seria abrir mão da segurança de estar parado. Então, o seu desafio principal de 2025 veio aqui com a carta da Caixa e com o 10 de Copas. O 10 de Copas é uma carta de bastante relacionamento, né? Então, eu diria que aqui tem muito a ver com relações não só românticas, mas também de amizade, de família, algo construído a longo prazo ou algo que você precisa se aprofundar e quebrar com suas próprias barreiras, com seus próprios padrões para trocar com as pessoas ali de alguma maneira. Então a caixa ela vem trazendo um aspecto um pouco parecido com a da pedra, que é essa coisa estática que não muda, que não quer mudar, né? No caso da caixa, a gente tem aqui essas listrinhas, né, que representam como se fosse um labirinto, só que não tem saída, né? Então você tem que abrir ele. Olhando assim, até parece uma pirâmide vista de cima, né? Quando faz o movimento aqui, pelo menos da onde eu tô olhando aqui, parece que tá se mexendo ali a coisa. E então
ao mesmo tempo em que você veio tentando ganhar essa estrutura, a vida também te jogou algum desafio a respeito de você criar novas estruturas, sabe? Entrar em contato com pessoas diferentes. Eu acho que é uma conexão muito bonita essas duas cartas, assim, no sentido de que você, para todo relacionamento, a gente tem que, de alguma forma, enfrentar as nossas próprias barreiras padronizadas. Aquilo que é comum pra gente, aquilo que é confortável, ou às vezes não é tão confortável assim, mas mesmo assim a gente está acostumado. E aí, com o 10 de copas, nessa grande reunião aqui, temos pessoas diferentes, com emoções diferentes, com culturas, com criações diferenciadas. E aí, isso é claro, pode virar uma grande boa mistura, como também pode haver essa dificuldade, né? E aí, como veio aqui na casa dos desafios, eu acredito que você teve um pouco de dificuldade de abrir o seu coração e deixar as pessoas fazerem morada lá também. E veio também, esqueci de trazer aqui, né? Porque caíram duas cartas, ó. Veio o ágape, que é o amor incondicional, e combina muito com a energia do 10 de copas, inclusive. Então, eu diria que o seu desafio está muito relacionado a isso, esteve muito relacionado a isso, e ágape também tem uma conexão com o amor espiritual, de alguma forma, né? Pode representar pessoas que estão dedicadas a um serviço, a trazer honra, a trazer glória, a trazer alegria para a vida de outras pessoas por meio de um serviço espiritual, mas também pode falar de pessoas que estão ali presas dentro de um senso de moral, de justiça, ou usando a espiritualidade como uma válvula de escape assim para os problemas, né? Uma certa positividade tóxica. Mas eu acho que na combinação aqui, para mim, representa um pouco mais as pessoas que têm um pouco de dificuldade de abrir o coração e de se colocar à disposição de algo que é incondicionalmente amoroso, né? Porque a caixa ela é cheia de condicionamentos, ela é cheia de regras, de padrões. Cada coisinha tem que estar devidamente no seu lugar. E aí, com o amor ágape, a gente tem essa jogada, né, de tipo, tudo é belo, tudo é lindo, tudo é aceito, né? Aliás, não é nem tanto a um extremo, nem tanto ao outro, né? Eu acho que o ágape, talvez eu tenha até um pouco de dificuldade de explicar essa carta, porque eu acho que é difícil para a gente amar incondicionalmente, né? E aí, exatamente aquele desafio que eu citei das relações, né? De a gente abrir mão dos nossos padrões, não de quem a gente é, claro, tudo tem limite, e aí a gente vai até falar sobre equilíbrio, aqui que veio uma temperança, mas, enfim, eu acho que esses desafios, eles estavam diretamente atrelados com a sua jornada, né? Então, começando ali no As de Copas e terminando no 10 de Copas, então é como se fosse toda uma construção de um sentimento que surge de dentro de você e ele quer se expandir para ao redor, ele quer se expandir para um outro alguém, ele quer se expandir para, sei lá, formar uma família, ter filhos, ele quer se expandir para você se dedicar mais às suas amizades e trabalhar o companheirismo, a lealdade. E aí, como bênção, eu achei um pouco curioso aqui, né, porque veio a carta do sustentador, ao contrário também, junto com a temperança. Então, a sua bênção, talvez ela tenha sido uma espera, alguma coisa relacionada à demora, tá? Porque a carta da temperança, ela me traz um pouco disso. Talvez a sua bênção, ela esteja muito relacionada com achar o equilíbrio, e aí pode ser que a vida, de alguma maneira sutil, porque a própria temperança é muito sutil, ela tenha atrasado um pouco o processo para você ter mais tempo para sentir, mais tempo para recuperar suas forças, mais tempo para se livrar dos seus ressentimentos. No sustentador, a gente também tem essa ideia quadrada da caixa aqui, né? Só que dentro temos aqui uma mão moldando alguma coisa que eu não sei exatamente o que que é. Então, pode ser que você teve algo nas suas mãos, sabe? Talvez a sua grande bênção tenha sido conseguir viver um dia de cada vez. Porque o sustentador,
ele é muito relacionado com o cotidiano, com aquilo que precisa ser feito para que haja uma manutenção da vida. E às vezes a gente tende a achar, nesse mundo em que a gente vive, né, que é tudo muito maluco, tudo muito intenso, que a gente tem que estar sempre subindo, sempre fazendo uma escalada. Enquanto que essas duas cartas dizem para mim que a sua grande bênção foi mesmo ter tempo de moldar e reparar e fazer a manutenção, cuidar das plantas, pagar suas contas e tal. Isso aqui, como ela veio muito virada, pode ser que algumas pessoas estejam um pouco ressentidas com a vida, e aí, é claro, isso explica um pouco esse sentimento de frieza ali com a rocha. As três cartas, né, a caixa, a rocha e o sustentador, elas estão bastante relacionadas, assim como as cartas relacionadas ao amor ali também estão muito conectadas. Então, a temperança, ela é o justo equilíbrio entre todas essas coisas, né? Nem tanto a um extremo, nem tanto ao outro, nem tão frio, nem tão quente, nem tão duro, nem tão mole, né? Uma coisa assim um pouco mais macia que é possível de manusear e de moldar de alguma maneira. Então, a sua bênção é isso, eu acho que é conseguir manter, equilibrar alguns polos da sua vida, ter a oportunidade de receber essa água, essa bendita água que veio na forma de uma emoção, na forma de um amor, na forma de uma relação. Talvez você precise reavaliar isso, sabe? Olhar com uns olhos de fora, sabe? Para perceber o que realmente te banhou. Porque eu sinto que essa rocha, essa firmeza, esse castelo, e aí veio uma água, né? Algumas águas podem ter sido dilúvios aí que ameaçaram derrubar suas paredes. Pode ser que tenha sido uma enchente, né? Que invadiu ali o chão da sua casa, alagou, ou outras podem ter sido assim uma lavagem que deixou tudo brilhante, sabe? Então, dê uma olhada aí em quais foram as águas que te abençoaram. Acho que não é nenhum exercício assim forçado, sabe? Mas é para você não sair desse ano com tantas mágoas, com tanto ressentimento, com uma sensação de não ter sido reconhecido, né? Porque o sustentador raramente ele. Eu me assustei com o gato levantando ali. Ai, meu Deus. O sustentador, ele raramente é reconhecido pelas pessoas ao redor, né? Porque, como eu disse, traz uma certa simplicidade no fazer. Então, o que ele faz é muito importante, mas nem todo mundo percebe, porque é algo, né? Aquela coisa de um trabalho invisível. E isso até me remete muito a mães, né? Esposas que cuidam de casa, pessoas que estão ali cuidando da limpeza, da organização, de crianças, de filhos, enfim. E aí pode haver essa sensação de, poxa, parece que ninguém se importa, né? E aí, por último, a gente tem aqui um conselho para essa sua última semana de 2025. Já quero te convidar, porque na semana que vem eu vou trazer um vídeo para 2026. Ainda não formulei como é que vai ser exatamente, mas eu tô com algumas ideias. E aí eu trouxe o conselho para você aproveitar nessa última semana e ver o que pode ser feito ainda, né? Porque o ano ainda não acabou. E é claro, a vida não acabou, né? Pelo menos eu espero que não acabe até, né, algumas semanas e tal. Então a gente tem aqui de conselho a sereia. E até é curioso, né, que eu tava falando de água e depois que eu fui reparar que no conselho tava a sereia aqui, junto com a cavaleira de espadas. Essa junção me traz uma coisa muito de liberdade aqui, né? De novo, tá apontando um pouco para o sexual, porque a sereia tem um despertar sexual muito intenso. Ela tá muito ligada com a atratividade, com a paixão, com o desejo. É uma carta que fala de uma espécie de chamado, então talvez você esteja sendo chamado de dentro para fora, né? Não de alguém ter te chamado para fazer alguma coisa. E aí você sente, sabe, algo que vem de dentro mesmo, igual esse Ás de Copas aqui, que é recebido de uma maneira divina e espiritual.
Então a sereia ela vem te convidando para você fazer aquilo que você está sentindo que faz sentido para você. O Cavaleiro de Espadas, para mim, ele traz um tom assim de desafio, talvez porque você tenha que combater algumas regras e padrões novamente, né, aí do seu contexto, seja do tipo, porque eu preciso passar a semana de Natal e Ano Novo com a minha família, porque eu preciso fazer uma ceia gigantesca para as pessoas, porque eu preciso disso, daquilo outro, né? Então, para mim, essas cartas elas trazem um tom de o que você quer fazer e o quanto você está disposto, disposta a lutar por isso. Essa é uma semana em que você tem a oportunidade de ter uma grande conquista e viver um grande prazer. Então, não diria aqui para você se juntar com um monte de gente, ficar os feriados inteiros aí esquentando a barriga no fogão, sabe? Então, se for possível, dentro da sua realidade, claro, vamos adaptar você, sei lá, dá uma saída, dá uma passeada, uma viajada, né? Porque a sereia, ela me remete ali ao mar, e o Cavaleiro de Espadas, ele sempre tá fazendo um movimento. Então, claro, você não precisa necessariamente ir à praia ou ir para algum lugar que tenha água, mas seria legal que você pudesse ir para onde você quer ir. Por hoje é isso, grupo 1. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura, que ela te ajude a refletir um pouco aí sobre esses seus padrões, porque é como eu falei, né? A vida te deu tempo, ao mesmo tempo em que te deu o desafio também de romper com essa repetição. O ritmo da sereia é muito mais fluido. Ela não vai ficar nadando ali dentro de uma caixa, não é mesmo? Então, lugar de peixe é fora do aquário, né? Você tem que ir para o oceano de alguma forma, né? Mesmo que seja uma forma metafórica, numa viagem astral, alguma coisa assim, né? É legal também para algumas pessoas aqui pode ser interessante estar em contato com estudos, com não precisa ser uma coisa maçante, tá, gente? Lembrando que aqui é algo relacionado ao prazer. Então, para mim, o Cavaleiro de Espadas, ele traz um tom de uma pessoa que talvez goste de estudar, de ler, de passar tempo escrevendo, fazendo alguma coisa que movimente a sua intelectualidade, e isso te dando prazer, tá? Então, fico por aqui, grupo 1, e a gente se vê numa próxima. Tchau! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, minhas árvores douradas. Eu tô ouvindo uma musiquinha que eu acho que eu ouvia quando era criança na igreja, que é As árvores balançam, balançam, balançam. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é como você está nesse exato momento. The vessel, o vaso, o copo. Nossa, gente, eu escutei uma coisa aqui meio que não tem nada a ver com isso, mas eu ouvi, eu tava falando, né, o vaso, o copo, e aí eu escutei a sertralina. Será que tem alguém aqui que toma sertralina? Não sei, mas enfim. A carta do vaso, eu acho que ela tem um pouco de relação assim com isso, né? No sentido de que é uma carta de autocuidado, é uma carta de você estar de bem com o seu corpo, ela veio muito bem posicionada, sabe? Então eu diria que nesse momento, agora, exatamente, esse finalzinho aí de ano, você tá entrando em contato com o seu próprio vaso, vamos dizer assim, né, que é a sua casca, o seu corpo, de uma maneira íntima, de uma maneira profunda. E eu acho até que isso foi talvez tenha sido um tema, né, um grande tema aqui, o corpo, a sexualidade também, um pouco parecido com o grupo 1, mas eu sinto que aqui é num sentido mais individual, não tão relacional, assim, interpessoal, mas de você criar uma nova intimidade consigo mesmo, conhecendo o seu corpo, descobrindo novos prazeres, assim, quase de uma maneira adolescente, sabe? Eu fiz aqui um pré-embaralhamento, tá? Para não ficar muito longa a tiragem. E daí, a primeira casa da nossa tiragem, na verdade a segunda, né? Porque a primeira foi como você está agora, é quais são as cartas que representam você ao longo desse ano de 2025?
de uma maneira mais ampla. E aí veio aqui a carta do místico, a carta da donzela, por isso que eu falei aqui, ó, de descobrir a intimidade consigo mesmo, sabe? Descobrir a intimidade mais íntima, né? Ó, no vaso aqui a gente tem uma moça com a mão aqui na frente, né? E na donzela a gente tem aqui uma mãozinha no seio também. Então, é algo sobre se tocar, sabe? Tocar o seu corpo mesmo, sentir ali como é que tá, se você gosta, se você não gosta, se você se identifica, se não se identifica. Isso pode, claro, ter envolvido outras pessoas, mas eu acho que especialmente algo com relação a você mesmo, né? E aí no Pajem de Copas a gente tem uma mocinha aqui também nua, ou um mocinho, mocinha, não sei, que esse baralho aqui ele é meio sem gênero, e ela tá aqui se deleitando numa taça, né? Então, eu diria que você transitou entre um lugar espiritual, né, uma sensibilidade espiritual, e uma certa inocência, juventude, assim, né? Algumas pessoas aqui podem ter redescoberto a juventude. Pode ser que tenha gente mais nova que chegue aqui, né? E aí realmente está passando pelas primeiras descobertas do seu próprio corpo, da sua própria identidade. Mas a carta do místico, ela também traz uma coisa de um medo de envelhecer. Então, algumas pessoas aqui podem ter tido um certo conflito a respeito dessa identidade, né, de como me mostrar para o mundo, de como me portar, porque eu quero ser jovem, mas essa juventude, em alguns momentos, né, essa jovialidade, assim, vamos dizer, psicológica, emocional, ela pode ter te colocado em algumas crateras, né, em alguns buracos, porque as duas cartas vieram aqui um pouco invertidas, e aí a Maiden, né, a donzela, ela traz uns aspectos assim de você projetar nas pessoas, ser muito dependente. Então, juntando as duas cartas, que são duas cartas muito sensíveis, uma para o mundo espiritual, outra para o mundo emocional, junto com o pajem, para mim traz uma grande sensibilidade, até artística mesmo, de você expressar, sei lá, através da música, da pintura, da dança, o que quer que seja, né? Você pode ter, inclusive, descoberto novas formas de artes que te interessam aí também. Só que talvez isso tenha levado algum tempo para se ajustar, né? Eu diria que, no fim das contas, está tudo bem com você agora, então isso é o que importa. Mas eu acho que vale repensar alguns erros aqui e alguns desvios que você pode ter feito ou se recusado a fazer para que você não repita isso no próximo ano, né? A gente vai fazer depois uma tiragem para o ano novo, para 2026, para a gente ver o que pode ser feito, quais são os conselhos, quais são as previsões. Eu ainda não formulei exatamente o que eu quero fazer, mas né, alguma coisa disso vai ter. Mas aqui é realmente uma autoanálise, sabe, através do oráculo, para você entender como é que você funcionou, né, como se colocasse um espelho assim na sua frente. E aí eu até lembrei que acho que na última leitura veio o Pajem de Copas no tarô mitológico, que é Narciso se olhando nas águas. E então você pode ter passado por esse momento também, né, de olhar para aquele conteúdo daquela taça que é você, e aí de novo, né, vem aqui o vaso representando o seu corpo. Eu tô tendo que regravar a leitura de vocês, porque eu cometi um pequeno deslize aqui, li uma casa errada, e aí eu falei, vou começar tudo de novo, né, porque senão eu vou me perder mais uma vez. O místico, junto com a donzela, me traz essa dificuldade de, sabe, passar para a próxima fase, porque o místico, ele é muito visionário, ele é muito à frente do seu tempo, só que nos seus aspectos sombras, ele está muito relacionado com isso de você ter medo do tempo passar e você não receber os resultados que você estava esperando, sabe? Eu vejo aqui pessoas que podem ter enfrentado o próprio medo nesse momento, nesse ano. Também tiveram essa dificuldade de lidar com a questão da idade, com a questão do amadurecimento, com assumir ser adulto ou não, né? Assumir a idade exatamente que você tem, o corpo que você tem hoje, a aparência que você tem agora, como o seu rosto tá, se tá com rugas ou não.
né? E me veio até agora uma questão assim, né, de procedimentos estéticos, né? Algumas pessoas podem ter investido aí em algo que fizesse um certo rejuvenescimento, não só de maneira estética, mas às vezes algo relacionado à sua alma também, né? Porque o Pajem de Copas, ele é muito artístico, né? Como eu disse, tem uma grande sensibilidade, e aí o místico, ele traz um tom de espiritual, sabe? De uma missão, de um senso de eu preciso fazer acontecer, de eu preciso transmutar as forças do mundo também, né? Porque ele está conectado aqui com Shiva, que foi o que engoliu o veneno do mundo para transmutar. Então eu vejo pessoas muito generosas assim, sabe? Ao mesmo tempo em que existe uma certa infantilidade, eu acho que isso vem de um coração puro, independente de qual seja a sua idade, existia um coração puro aqui e que pode ter sofrido algumas decepções, pode ter perdido algum tempo tentando manter uma relação, um vínculo, alguma situação aí que não necessariamente te fazia bem, mas que, sei lá, te alimentava nesse lugar assim de projeção, sabe? Aí a gente tem aqui as cartas que representam a sua jornada de 2025 e tem Fault Line junto com as de espadas. É uma jornada difícil, que existem dificuldades aqui de fato, né? Porque a carta da rachadura, das crateras, né? Essa abertura que a gente tem aqui, ela simboliza uma ruptura, né? Algo que se parte. E aí, até uma coisa que eu tava falando quando eu tava gravando da primeira vez, dessa parte, é que é como se você tivesse, sei lá, num ambiente com outras pessoas, e aí você vê que a parede tá rachando, você avisa, porque, né, veio aqui o As de Espadas indicando uma clareza, uma informação importante, e aí você fala para as pessoas, tá rachando, e as pessoas falam, ah, não, isso aí não é nada, isso é bobeira, sabe, não vai acontecer nada. E aí o tempo vai passando e aquela rachadura ela vai ficando enorme. Então tem muita relação com isso de das pessoas fingirem algo, né, de haver uma certa precariedade ali no ambiente que você esteve. Isso pode representar a sua vida num total, né, como pode ser uma situação que realmente te abalou, como a perda de um trabalho, ou a saída de um trabalho, ou o término de um relacionamento mesmo. E aí, por mais que você tenha tentado ou ainda esteja tentando de alguma maneira fingir, você sabe, né? Porque o As de Espadas vem com essa coisa de você precisa ser racional e usar essa espada justamente para abrir o seu caminho ali. Você precisa ver se você quer ficar de um lado, ficar do outro, se você quer, sei lá, pular no meio da cratera ali, o que, que você vai fazer da sua vida. E aí, como desafio, veio justamente aqui a carta do limiar, que para mim é como se você tivesse aqui, ó, você parou em alguma parte aqui do chão, a terra se abriu, e aí você tá ali olhando, será que eu pulo, será que eu não pulo? Parece meio arriscado, né? Aqui, uma coisa que eu tinha até comentado, aqui parece lava, parece fogo, mas é só aquarela, né? Então, me dá um pouco a sensação aqui da carta do louco também, como se ele estivesse olhando pro penhasco, sabe? Pro abismo debaixo do penhasco. Então, o seu desafio aqui era justamente pular e se dividir dessa massa cinzenta, assim, de alguma forma, sabe? Porque threshold está muito ligado com a individuação. Então, você reconhecer suas sombras, suas luzes, fazer uma integração e perceber a si mesmo enquanto um indivíduo único e, ao mesmo tempo, como parte do todo, mas que não necessariamente você precisa estar grudado, dependendo das pessoas, estar apegado às pessoas e tal. E aí veio aqui a temperança também como desafio, que para mim traz um ar de você talvez ter atrasado muito essa individuação,
justamente porque a sua jornada implicava numa ação direta, num corte rápido ali com um as de espadas. Então a temperança, ela pode ter sido um lado seu que tentava sempre harmonizar as coisas, né? Tentar juntar um lado com o outro, tentar juntar uma pessoa com a outra, tentar manter uma relação ali que só você está se esforçando de alguma maneira para manter. Então, o seu grande desafio aqui era justamente se jogar, sabe? Se lançar no novo, se lançar em si mesmo, no encontro consigo mesmo. Só que é um portal. E aí, até na temperança, a gente tem um arco-íris lá no fundo, né? Fica parecendo um pouco um portal também que tem para ser atravessado. E aí esse portal, ele tá também diretamente ligado com o processo de amadurecimento, né, gente? Porque, enfim, a donzela, ela depende de uma mãe, de uma anciã para conduzir ela. E aí, até a própria autora desse baralho dos arquétipos, ela fala sobre o quanto é difícil fazer essa transição da donzela para a mãe, porque, enfim, a gente vive em contextos, né? Acho que na verdade isso sempre vai ser uma grande questão, a relação da mãe com a filha, enfim, não que seja necessariamente o seu caso, que você tenha problemas com a sua mãe, tá? Mas arquetipicamente, né, de uma maneira mais aberta, assim, existe um certo conflito, né? Porque para donzela se tornar a mãe, existe aquela coisa, né, de eu não quero me tornar aquilo que a minha mãe foi, né, não quero ser a mãe que a minha mãe foi. No fim das contas, talvez você tenha passado muito por essa questão interna. Isso, de novo, né, não precisa ter sido necessariamente com a sua mãe, com a sua figura materna, mas com esses arquétipos da jovem e daquela que mantém, que provê, que toma decisões um pouco mais independentes e tal. Então, o threshold aqui, né, o limiar, o limite, o portal, enfim, é justamente esse crescimento, sabe? É sair de um patamar para o outro. Mesmo que às vezes talvez pareça que, sei lá, que você está se jogando de um penhasco, que você vai cair, é como se fosse, na verdade, o contrário, sabe? Você tá lá embaixo e você vai subir nessa coisa de se lançar. Aí, as suas bênçãos, a gente teve aqui, ó, o curandeiro, The Healer, com 5 de espadas. Esse 5 de espadas, para mim, tem muito uma coisa, assim, de livramento, tá? Um livramento de alguma pessoa, de alguma situação, e aí acho que, enfim, já falei um pouco disso, né? De separação, de afastamento, de divisões. E aí o curador, eu achei engraçado porque ele veio bem ao contrário. Então a bênção, ela pode ter vindo disfarçada de uma maldição mesmo, sabe? Para você se tocar que de alguma maneira você precisava curar a si mesmo, a si mesma. Então aqui tá tudo muito sobre você, né? Ao contrário do grupo 1, que estava muito sobre relações, aqui a gente tem uma coisa de 2025 ter sido muito sobre você. Talvez esse tenha sido um processo todo inconsciente e agora você precisa ouvir isso, né? Que você esteve nesse processo de cura de si mesmo, de si mesma. E daí a sua bênção era justamente você ter o poder da cura nas suas mãos e você utilizar. Talvez você não tenha utilizado ainda, porque o curador, ao contrário, ele escapa um pouco de si mesmo, né? Em vez dele estar curando ele está querendo curar os outros. E aí, aqui, né, com aquela coisa toda ali do pajem de copas, da donzela, do místico que eu falei sobre você beber o veneno ali, querer transmutar, né? Acho que tudo está fazendo muito sentido agora. Depois você me conta se fez para você também. Mas isso, acho que a espiritualidade, a vida, ela de alguma forma tentou te mostrar que você podia fazer isso por si mesmo, que você podia fazer isso sozinho, e mais do que podia, você precisava, porque não era a outra pessoa que ia te curar. Mesmo que você tentasse curar a outra pessoa, muitas vezes você não ia receber essa retribuição. E aí o 5 de espadas, ele tem um tom de trapaça, né? De alguém passando a perna ali, puxando seu tapete. Então, para algumas pessoas pode ter sido mesmo essa separação ser uma espécie de livramento, sabe? Deu errado porque se desse certo, você ia
ficar mais doente, mais adoecido ainda. Então, assim, foi um ano difícil, eu diria aqui, né, para vocês do grupo 2, com bastante precariedade, com problemas de ordem dos pensamentos também, né? Porque acho que o 5 de espadas ele também vai trazer essa questão mental que você precisa curar, só que ao mesmo tempo tá um pouco na sua mão. E aí, para isso, você precisa tomar decisões conscientes e fazer escolhas pautadas naquilo que você acha que é certo. Porque, no fundo, por mais que haja uma imaturidade ou uma performance de inocência, você dentro de você tem um místico. Esse místico, ele consegue enxergar muito além, sabe? Então, para mim, essa junção do místico com as de espadas é uma coisa muito, assim, de uma mentoria espiritual, alguma coisa que está vindo, que veio ou que está vindo para você ou de dentro de você, que você sente e a informação, o insight chega, sabe? Então, vamos tentar aí dar ouvidos, né, para isso ao longo, talvez, do próximo ano, ou talvez essa lição, no fim das contas, ela já tenha acabado também, né? Porque, como eu voltando lá no começo, né? Aqui o vaso, tá tudo muito bem, existe força, existe graça, e aí aquilo que eu tinha falado, né? De. Agora eu não lembro se foi nesse vídeo ou se foi na outra gravação, mas eu tinha falado sobre esse talvez esse amadurecimento ele de fato aconteceu ao longo desse ano, né? Então, saindo aqui desse toque superficial, desse uma coisa meio de medo misturado com vontade, para uma coisa de assumir a si mesmo, sabe? Se bancar, bancar o seu corpo, bancar a sua existência. Que aqui eu não tô falando de questões monetárias, tá, gente? Tô falando de questões emocionais mesmo, sabe? De você bancar suas escolhas, de você assumir as suas responsabilidades sobre as suas emoções também e não deixar que os outros façam o que eles bem entendem com o que você tem para oferecer. E aí, por último, eu pedi aqui um conselho sobre essa última semana do ano, porque aí depois a gente vai fazer a junção com uma previsão, alguma coisa assim, do ano de 2026. Mas para esse finalzinho de ano aí, para você passar suas festas, né, o seu Natal e tal, a gente tem aqui a Vila com o 2 de copas. Então, aproveitando que esse ano foi muito sobre você e tinha que ser, e você de fato chegou nessa estabilidade, nessa força e nessa graça e nessa gentileza consigo mesmo, agora escolha as pessoas com quem você quer estar nessa última semana. Pense nesse momento como um momento muito importante de você marcar não só o fim de um ano, o fim de, sei lá, uma lição aprendida, o fim de relacionamentos que acabaram aí ao longo de 2025, mas também como a oportunidade de você manter, de você nutrir aqueles laços que realmente valem a pena para você, sabe? A vila é aquele lugar comum, então eu diria para você que seria bom você estar numa casinha, num sítio, numa chácara, numa, sei lá, na casa da sua mãe, da sua avó, isso vai depender de cada um, né? Com quem foi que você teve essa ruptura e quem foi que ficou. Então, no 2 de copas, a gente tem aqui as duas taças em sintonia, sabe? E olhando para essa caveira, agora me veio uma coisa, né, de um amor que sobrevive a mortes. Então, acho que agora é o momento de você estar com pessoas que sobreviveram à sua transformação, que sobreviveram à sua transição, que sobreviveram ao, sei lá, talvez a perda de algum parente também. Pessoas com quem você sente que existe reciprocidade, que existe um olho no olho, uma coisa assim sincera, tranquila, né, em que as trocas elas são realmente cuidadoras, né? A vila ela traz também uma coisa de relações intergeracionais, né? Então por isso que eu tô falando assim de família, né? De mãe, de vó, de parente perdido e tal, porque me dá um pouco dessa sensação de que pode ser que você precise estar com a sua família, se você tiver uma boa relação com eles. Se não, é importante que você esteja com sua família de alma, com seus amigos, com pessoas que você realmente tem esse laço
bonito e que você quer fazer durar também, tá? Bom, acho que é isso, grupo 2, um ano muito intenso. Eu fiquei aqui um pouquinho mexida, mas eu espero de verdade que você tenha um ótimo Natal, boas festas aí para você e que essa leitura te ajude a fazer essa análise e perceber o quanto você cresceu também, né? Você passou por essa dificuldade aí e você, de alguma maneira, aceitou o combate, né? Talvez não tenha sido por escolha própria, mas no fim das contas é um momento em que você pode olhar para si mesmo com orgulho, apesar dos pesares, mesmo que você tenha faltado em alguns momentos consigo mesmo, agora você está nesse lugar de eu vou me cuidar, eu vou me tratar, eu vou me amparar e também pode contar com as pessoas que te amparam também, que você pode dar esse amparo para elas, tá? Então, um Feliz Natal, te vejo numa próxima. Tchau!